Boa noite, paz e graça a todos os ouvintes. Eu sou o Gessé Anselmo dos Santos. Eu sou o Joselito. E bem-vindo ao nosso podcast Tesouros Bíblicos. O assunto dessa noite nós vamos tratar sobre a vida de Barnabé. Não é, meu Joselito? Verdade. Um grande homem. Sem dúvida. É isso? E para nos ajudar nessa noite, nós temos um entrevistado ilustre, nosso pastor Pedro. Seja bem-vindo, que Deus abençoe grandemente e vamos, né? Não é isso? Então nós vamos tratar hoje sobre a vida de Barnabé. É uma curiosidade, muitos cristãos têm essa curiosidade, não tem, irmão Pedro? Em relação à vida de Barnabé. Quem é esse homem? Impulsionou o apóstolo Paulo. Então, em relação a isso, nós vamos aprender muitas coisas com o nosso entrevistado dessa noite. Expert nesse assunto. Expert. Não é isso? E o nosso texto base se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versos de número 36 e 37. Não é isso, Mozelito? É verdade. Nesse capítulo, no verso 36 e 37, diz o seguinte: Então José, codinominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo a herdade, vendeu e a trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então esse texto já começa a falar sobre Barnabé. Então nesse texto base nós vamos introduzir o nosso estudo nesta noite. É isso? Barnabé foi um grande homem. E a primeira pergunta é para o irmão Pedro. Esse não é nosso entrevistado. Vamos deixar ele falar e ficar à vontade. Quem foi Barnabé? Olha só. É interessante porque a gente não tem assim, muito costume de estudar a vida, né, de outros personagens bíblicos, né? Isso. A gente estuda mais aqueles que... Mais conhecidos, né? Mais conhecidos, que se destacaram mais, né, na história da criação da igreja. Mas Barnabé foi um dos primeiros profetas e professores da época da igreja, né? E ele era de Antioquia, né? O seu nome verdadeiro era José, né? Mas os apóstolos, quando ele mostrou o amor dele pela obra, os apóstolos colocaram o nome dele de Barnabé, que quer dizer filho da consolação ou encorajador, né? Porque ele era um homem que passou a encorajar os apóstolos, né, a prosseguirem na caminhada, né, no crescimento da igreja, né? Então ele era um homem que tinha um grande amor pela obra. Eu costumo falar então que Barnabé, ele foi um grande evangelista. Né? Um grande evangelista, um homem que incentivou a missão e o crescimento da igreja primitiva. A igreja estava meio assim, aí Barnabé foi lá, não. Verdade, porque a igreja cresceu, mas os apóstolos tinham medo, né? Eles se escondiam. Ficaram receosos, né? Por causa das coisas que estavam acontecendo. Por causa da perseguição, né? Da perseguição que muitos tinham medo de morrer, né? E Lucas fala de Barnabé como um homem bom. Está lá em Atos amoroso, 11, né? Versículo 24, né? Diz que ele era um homem bom, que ele era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem de fé, né? Então ele tinha essas qualidades que eram vistas por outras pessoas. Bom, cheio do Espírito Santo e um homem de fé. Porque se ele não fosse um homem de fé e não tivesse o Espírito Santo de Deus, né, ele não teria impulsionado, ajudado a igreja a crescer, né, no começo do próprio desenvolvimento da igreja primitiva. Talvez uma coisa dessa que Barnabé se sobressaiu, né? Talvez eu costumo dizer que Barnabé ficava sempre nos bastidores, não ficava nos holofotes, né? Como nos dias de hoje. Hoje, quem é visto, como diz no outdoor, né? Quem é visto é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, né? Então Barnabé era
eu creio que era esse tipo de pessoa, um tipo desse homem fervoroso, abençoado, só que não queria se aparecer. Sim. Estava ali posicionando a igreja a continuar. Talvez um tipo de característica hoje está faltando um pouco na gente, né, irmão Pedro? É porque se ele quisesse, ele teria aparecido mais do que Paulo. Verdade. Né? Se esse fosse o interesse dele, né? Uhum. Se o foco dele fosse... Verdade. Mas eu acho que o Espírito Santo de Deus trabalhou de forma diferente na vida de Barnabé. Né? Isso. Então isso é muito interessante. Se nós hoje tivéssemos homens dessa qualidade, né? Talvez as nossas igrejas seriam igrejas mais fortes, fervorosas, né? Né? Espiritualmente falando, ou fervorosas, não é? E naquela época estava no início do avivamento, né? Foi logo depois do Pentecostes, no capítulo número 4, já começa com Barnabé e tudo mais, já foi bem no início. E é interessante que hoje nós confundimos avivamento com movimento, né? Não é isso, não? Sim. Se eu não me engano, né? As pessoas confundem, né? Acham que movimento é avivamento. Mas a gente vê, quando vai olhar para a igreja primitiva, o conceito de Barnabé, o conceito dos apóstolos é totalmente diferente do que nós vivemos hoje, né? Porque eu acho que, na minha concepção, o avivamento é quando há cura, é quando há libertação, é quando há salvação, é quando há milagres. Esse é o verdadeiro avivamento. Quando o irmão falou que há o arrependimento, né? Aquele arrependimento que vem lá de fora, que traz lágrimas, né? Que faz a pessoa desejar uma transformação total na vida dela. Então, está faltando hoje, no meio, né, dos cristãos hoje, exatamente isso, o avivamento. O avivamento. Então, Barnabé foi essa pessoa excelente. Acreditamos, né, irmão Joselito? É verdade. Barnabé, ele foi um homem que acolheu Paulo, né? No começo do Evangelho, quando Paulo do seu ministério, se converteu no capítulo 9 em Atos ali, aí todo mundo tinha receio de Paulo, porque Paulo perseguiu a igreja, e aí a pessoa tinha uma reserva com relação a Paulo, mas Barnabé não, ele pegou e acolheu Paulo, né? É igual o irmão Pedro aqui mostrou, né, que ele tinha um bom coração, um homem de coração muito bom. Então, enquanto todos julgavam, ele preferiu acreditar, né? E glória a Deus por isso, né? Por aquele homem ter acolhido. Hoje em dia, nas igrejas, nós somos muito carrascos nesse sentido, né? A pessoa, às vezes, a gente olha a aparência da pessoa, eu não fui com a cara daquele irmão. Paulo matava as pessoas, porque ele entregava as pessoas, Estevão e tantos outros, né? Mas Barnabé não olhou para isso, Barnabé olhou para aquilo que Deus tinha planejado para ele. Muito provavelmente Barnabé é um homem de Deus, e tendo o Espírito de Deus, sendo guiado por Deus, ele usou do seu amor, do seu carinho pelo próximo, e acolheu Paulo, e Paulo se tornou um pilar, né, da igreja da atualidade, né? Sim. Então louva a Deus muito pela vida do Barnabé. Né? Dizem que depois de Cristo, Paulo foi um homem que compreendeu o Evangelho de uma forma sobrenatural. Verdade. Diferente dos apóstolos que andaram com Jesus, né? Muitos questionavam acerca de Paulo em relação a isso. Mas a pessoa que incentivou a Paulo, talvez, eu acredito que foi Barnabé. Sim, porque que eu acho que Barnabé estava cumprindo, né, o papel dele, né? Porque ele era nascido de pais judeus, né? Cipriota. Ele era da tribo de Levi, né? E quando a gente fala aqui de levitas hoje, as pessoas levam muito pro lado, né? O pessoal leva muito pro lado do louvor, nada a ver. Da adoração, não tem nada a ver, né? O levita é aquele que cuidava da casa de Deus, né? Era um cuidava obreiro, dos utensílios, zelador, né? E Barnabé aqui tinha esse zelo, né? Então a unção de levita verdadeiramente estava sobre ele, né? É bem frisado isso. E segundo, pouco tempo, poucos versículos falam sobre Barnabé. Sim. Acho que no último versículo vai falar sobre Barnabé, o capítulo número 11, se eu não me engano. Que houve a separação de Paulo ali e Barnabé. Capítulo 15. E nós vamos comentar, né, a respeito disso. Então Barnabé foi essa pessoa, como o Pedro falou, uma pessoa excelente. Eu já ouvi uma ministração do evangelista Edson Teixeira,
da Igreja do Brasil para Cristo, na qual nós participamos, né? Sim. Muito bom tempo, tempos bons, graças a Deus. E ele deu uma ministração num simpósio de missões aí em São Paulo, da última vez que eu participei. Ele trouxe à tona isso sobre Barnabé e levou a igreja a dizer assim, nós temos que ser Barnabé na questão de incentivar os outros a fazer a obra do Senhor. Eu acho que está faltando muitas vezes caráter de pessoas como Barnabé, né? Impulsionar a igreja a fazer a obra do Senhor. Porque até então, porque Barnabé ele não era um homem simples, ele era um homem de posses, né? Era um homem que tinha conhecimento, influente, né? Mas ele não deixou se levar por aquilo que ele tinha. Verdade. Né? Não deixou de se levar por aquilo que tinha. Então ele já tinha um grande amor, né? Uhum. Quando ele viu ali os apóstolos, as pessoas pregando, evangelizando, aquilo alegrou o coração dele. Verdade. Né? E ele passou a incentivar as pessoas para que continuassem. E a palavra de Deus diz que através da atitude dele, muitas pessoas se uniram ao Senhor. É verdade. Né? Aumentou o número de... Aumentou, se agregaram, converteram, assim, né? Reconheceram a importância de servirem, de receberem a Cristo como Salvador. Graças a Deus. Uma das coisas que eu acho interessante é porque os dois primeiros missionários que aconteceram na igreja, na nossa igreja, né? Igreja Gentios, os primeiros foram Paulo e Barnabé. Foram os dois primeiros missionários, né, que começaram a levar a palavra em todos os lugares. E uma das coisas que a gente percebe quando eles foram escolhidos para a obra que Deus tinha planejado para eles, uma das coisas que não se faz hoje ao escolher missionário é orar ao Senhor para que Ele mostre que essa pessoa de fato, de verdade, ela vai ser missionário. Uhum. Ela vai levar. O que é ser missionário? Não é ser discípulo somente. É você pegar a obra de Deus e estender, alargar as tendas por outras nacionalidades, até no Brasil mesmo. Mas ali a pessoa ela é consagrada à missão, mas ela já estava no coração de Deus. Hoje em dia você escolhe missionário por diversos outros fatores, menos o fator Espírito Santo. Então as pessoas não oram mais para poder consagrar ninguém, consagram porque o irmão é dizimista fiel, ofertante fiel, ou porque o irmão sai da sua igreja, vem para mim que aqui eu te consagro. Não funciona assim. A unção de Deus não funciona mais assim. Banalizaram, né? Se for analisar biblicamente, não existe consagração para missionário. Não existe. Na verdade, esse termo missionário na época que nós estamos falando, aqui na primeira igreja primitiva, não existia esse cargo eclesiástico. Sim. Na verdade, é uma função de um evangelista, né? Aí, hoje em dia nós criamos mais um cargo a mais, né? É tanto que na igreja do Brasil para Cristo ela não unge a pessoa a missionário. Você é missionário até o ponto que você está fazendo, saiu para o Nordeste, aí você está fazendo a missão, você é missionário. Depois que você retorna e que deixa de exercer aquele ID, você já não é considerado mais como missionário. Aí você pode ser consagrado a outros, né? Outras evangelistas, pastor, né? Cargos ministeriais, né? É verdade. Uma das coisas que eu acho legal que nós vemos aqui é que Barnabé depositou o que ele tinha, a casa, ele vendeu, né? Juntamente com a mulher dele, ele era casado. E eles venderam tudo que tinha e depositaram aos pés dos apóstolos. E foi dividido entre todos, né? Hoje em dia, nós nem falamos na questão de dividir o que você tem em casa, essas coisas, não estamos falando disso. Nós estamos falando de a gente ajudar quem precisa. A igreja não tem mais esse sentimento, né? Tanto que Barnabé ele vendeu justamente foi para ajudar os necessitados. Sim, os necessitados, porque naquela época havia uma grande fome, né? É verdade. E ele chegou lá e ele foi enviado a Jerusalém, né? Uhum. E lá ele percebeu a dificuldade das pessoas, principalmente daqueles que estavam frente à obra de Deus, né? Verdade. Aqueles que estavam evangelizando. E não é porque eles estavam ali refugiados, né? Porque eles estavam sendo perseguidos e foram se refugiar em Jerusalém. E lá... Então, daqui a pouquinho nós voltamos. Amém. Só um minutinho.
Bem, queridos, voltamos novamente. Rapidinho, né? E vamos que vamos continuar com o nosso assunto. O Pedro estava falando sobre Barnabé. É isso, irmão Pedro? Sim, fala aqui porque quando ele chegou em Jerusalém, que ele passou a ser conhecido a partir desse momento, que os cristãos estavam ali refugiados, né? Porque a perseguição já tinha iniciado na Judéia, depois da morte de Estevão. Aí gerou um temor maior, né? E os apóstolos, os cristãos passaram a se refugiar em Jerusalém. Verdade. E devido à situação que eles se encontravam, porque havia fome, né? Naquele momento, Estevão se desfez das terras que ele tinha em Antioquia, né? Se desfez e vendeu para que aquele dinheiro fosse investido naquelas pessoas. Né? Então ele não olhou para a dificuldade, ele não pensou que ele iria ficar sem as terras dele, né? Ele simplesmente pensou... E algum retorno materialmente, né? Falando. Ele não olhou para o próprio umbigo, né? Não. Ele olhou para a necessidade das pessoas. Você vê que é diferente hoje. Diferente. E olhou para o que as pessoas estavam fazendo. Porque quando ele viu aquelas pessoas evangelizando, né? Mesmo em meio àquela dificuldade, ele alegrou o coração dele. Né? Então, Barnabé foi um homem abençoado, né? Abençoado, porque ele foi o grande incentivador, né, da igreja primitiva naquele tempo. É verdade. Então Barnabé foi essa pessoa amorosa, conselheira, né? Que como o irmão Pedro falou, Barnabé recebeu esse nome quando ele, talvez possivelmente, reuniu com os apóstolos. Aí caiu na graça dos apóstolos, os apóstolos falaram, vamos chamar ele de Barnabé, porque ele é consolador. Está consolando todo mundo aqui, né? Em meio a essa crise, em meio a essa perseguição. Então o nome dele já não vai ser mais José, vai ser Barnabé. É verdade. Um nome jus é a pessoa que ele era, né? Sim. Interessante. Contos de hoje nós, será que recebemos isso das pessoas? Será? Mais difícil, né? O pessoal mal chama você pelo nome, né? Essa questão de nomes no Nordeste, a pessoa mais apelido que o nome. Mais apelido que o nome. Você não conhece pelo próprio nome. Você chega lá, fulano e tal, não sei quem é não. Aí eu falo o apelido, conheço. Filho disso daqui, né? Mas tem um respeito por cada um. E Barnabé tinha esse respeito pelos apóstolos. É isso? Tinha a consideração. Né? Tinha a consideração. E o mais importante hoje, né? Que a palavra de Deus diz que nós temos que considerar, né, os nossos irmãos mais do que nós mesmos. Né? Então a consideração é muito importante. Porque se nós não considerarmos, né? Porque a consideração ela traz o quê? Traz o respeito, traz o amor, traz o cuidado, né? Traz a fidelidade, né? E nós temos que aprender a ter essa consideração uns pelos outros. É verdade. Né? Se nós queremos respeito, temos que dar respeito. Né? E Barnabé é esse tipo de pessoa. É isso, irmão Joselito? É verdade. Aqui em Gálatas, Paulo diz, no capítulo 2 de Gálatas, diz: depois passados 14 anos, subi outra vez com Barnabé, levando comigo Tito, e subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. No verso 9 ele disse: conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, né? E João, que eram considerados como as colunas, né? Que eles eram os apóstolos de Cristo, a graça que me havia dado deram-nos a destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, assim,
eles tinham que receber a ordem daqueles que eram cabeça da igreja, que eram os apóstolos. E hoje em dia, os homens que se dizem de Deus, por cargos que têm, não querem se subordinar aos outros que têm um cargo de mais estima, né? Então a igreja virou um local de batalha, né? Porque as pessoas não querem mais obedecer aos seus líderes, os líderes não têm respeito também para os seus trabalhadores da obra, né, também. Então a coisa desandou mesmo, né? Eu até costumo dizer que hoje a igreja ela batalha contra si mesma, né? Não precisa nem de um agente externo para estar trazendo algum impasse. Você vê que as perseguições nem há. Aqui no Brasil nós temos uma liberdade muito grande de estar levando o evangelho, né? E tanto Barnabé quanto Paulo e tantos os outros tiveram tantas dificuldades para poder levar o evangelho, né? Eles levavam, não tinha medo de morrer. Hoje aparece uma epidemia e não negligenciando isso de jeito nenhum, mas as pessoas tomando os cuidados necessários. As pessoas vão para os mercados, as pessoas vão para tudo quanto é lugar, menos para a igreja. Não tem tempo para ir para a igreja, quer dizer, reverenciar o Senhor. E aí ainda dizem, né? Não, nós não vamos à igreja porque lá nós podemos pegar o Covid. Mas aí o diabo, o que ele quer? Paulo escreve, ele diz: não deixe de congregar como é costume de alguns. Então o diabo ele resolveu amordaçar as pessoas com a enfermidade. Mas a Bíblia diz que todos os dias nós somos levados à morte por amor ao Evangelho, né? Verdade. Então, é igual o irmão pregou na nossa igreja: se você tem medo do Covid, tem medo de morrer, eu estou falando medo, não é zelo, não é você ter cuidado, estou falando de medo aqui. Se você tem medo de morrer, é porque você ainda não conheceu a Cristo, você tem medo de ir para o inferno. E aí não há salvação. Portanto, Paulo e Barnabé eles eram muitos amigos, apesar de terem havido uma divergência com eles no capítulo 15, né? No verso 36, que eles se apartaram por divergência, questão de um leva Marcos, um leva, não leva. Mas enfim, no final, Deus usou esse mal para poder cada um levar o evangelho para uma parte e eles não ficaram inimigos, né? Não, de maneira alguma. Isso é muito bom. Então, Barnabé, ele tinha essa característica dele de... Talvez, quando olhamos para essa discussão de Paulo e Barnabé, achando que era aquela... a ponto de sair nos tapas, né? Mas na verdade não. Quando nós estamos conhecendo a pessoa de Barnabé, nós vemos que Barnabé não era essa pessoa de sair gritando ou esbravejando. Não é isso, meu Deus? Porque quando Paulo rejeitou, né, a companhia de João Marcos, que era primo de Barnabé, né? Mesmo assim ele não quis, não se enfureceu, não ficou nervoso nem nada, né? Simplesmente falou: não vai, não quer levar ele, então eu também não vou, né? E Paulo foi sozinho, não é? Foi só. Pegou Silas e continuou com a jornada. Continuou com a jornada, porque eu acho que ali o propósito de Deus era diferente na vida de cada um deles. Tanto que mais na frente nós vamos ver que João Marcos, né, foi aceito, né? Por Paulo, né? Verdade. Por quê? Porque João Marcos foi bem treinado por Barnabé, né? Acho que Paulo reconheceu isso. Aí Paulo falou: opa. Falei: esse cara aí, né, tem um chamado diferente, né? E aqui nessa passagem que o irmão Joselito leu, aí em Gálatas 2, 29, fala do reconhecimento, né, dos apóstolos acerca do chamado, né, de Paulo e Barnabé. Eles reconheceram o chamado deles. Reconheceram a unção que estava sobre eles. Eles reconheceram que verdadeiramente Deus era com eles. Né? Então aqui fala-se de reconhecimento do chamado, da unção, do propósito que Deus tinha na vida deles. O interessante é que esse versículo aí já puxa já para o segundo ponto, que nós vamos falar sobre qual a importância de Barnabé para a igreja primitiva. Aí se encaixou aí. A ponto da igreja chama ele. Qual a importância de Barnabé para a igreja primitiva, irmão Pedro? Para mim, que se não fosse, né, essa unção que ele tinha, né, que a palavra de Deus fala assim que ele era cheio do Espírito Santo, né, e era um homem de fé. Se não fosse essa unção e a fé que ele tinha, dificilmente ele seria reconhecido, né?
Então, eu acho que sem Barnabé, aqui, a igreja primitiva seria uma igreja capenga. Né? Seria uma igreja manca. Né? Então, Barnabé foi o sustentáculo para a igreja primitiva. Por quê? Porque ele não deixou a peteca cair. Aonde tinha dificuldade, ele investia. Né? Aonde tinha fragilidade, ele levava a força. Né? Para quê? Para o povo continuar a caminhar. Né? Então é como se ele fosse o esteio, né? O sustentáculo daquelas pessoas. Né? E ele se dispôs não só fisicamente, mas espiritualmente e materialmente. Ele não se apegou a nada, né? Porque ele poderia muito bem ficar na dele, mas não. Ele amou a ver as pessoas evangelizando. Ele amou ver as pessoas falando de Cristo, né? Pregando Cristo. Então ele amou isso. E isso mexeu com o coração dele. Não é? É igual Paulo fala assim, que sente pela igreja dores como se fossem dores de parto. Não é? Então isso falta hoje em nós, como cristãos, né? Sentir as dores de parto. Sentir esse amor pela obra da forma como Barnabé sentiu, Paulo sentiu, paixão, os né? irmãos primitivos sentiram dessa forma. Sim. Talvez o que falta, como o Humberto está bem frisado, que falta esse entusiasmo na igreja nos dias de hoje. Verdade. Visar mais o reino de Deus, a vontade de Deus, do que as demais coisas. Sim. Eu costumo falar que o cristão ele tem que ser contagiante e não contaminante. Né? No caso está sendo contaminado. Está sendo contaminante, porque o que contamina, né? A contaminação, ela estraga. A contaminação, ela apodrece. O contágio não, o contágio traz alegria. Não sei se tem um pouquinho contaminado, tá? Tá, precisando de... Você dá uma olhadinha assim, tem uma visão de um parâmetro na Igreja de Cristo hoje em dia, nós vemos que tem algumas coisinhas que tá bem fora do contexto, né? Bem fora. Ou seja, já saiu um bocado, né? Não só um pouquinho, mas muito do foco, que é Cristo Jesus. Nós saímos muito na nossa visão, está bem na contramão daquilo que é a visão dos apóstolos. Né? Estamos deixando o propósito, né? Verdade. Né? Estamos deixando o propósito de lado, porque a gente não quer passar pelo processo. Então a nossa dificuldade é essa. A gente quer... Tornamos um cristão muito melindroso, eu acredito. A gente quer ultrapassar os obstáculos, né? Mas correndo por fora. A gente não quer pular os obstáculos, né? A gente quer passar por fora para já chegar no propósito mais rápido. Né? É o famoso fast food, né? Não funciona desse jeito, né? Barnabé, ele viveu o processo, né, para alcançar o propósito. Talvez Paulo queria fazer isso. Sim. Tanto que para Barnabé pegou ele e levou ele para outro lugar. Vamos treinar, tu tá? Vamos treinar. Vamos ali para pista com barreiras, né? Para a gente poder chegar até onde Deus quer que vocês cheguem. Né? É interessante aprender a vida de Barnabé, né? Nós aprendemos quem ele é, agora nós estamos falando sobre a sua importância na igreja primitiva. É muito gostoso. Eu até cito na Bíblia várias outras passagens, além da que está aqui, eu vou ler para vocês aqui em Romanos, no capítulo 5, do verso 3, verso 4 em diante. Verso 3 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios, que somos nós, que éramos nós, né? Porque hoje nós somos salvos pelo sangue. Mas eu digo, em Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé, tanto um quanto o outro, Barnabé já tinha um pouco mais de experiência no Evangelho, e Paulo tinha menos experiência, apesar de estar saindo, o Espírito Santo está levando eles dois, né? Mas o que iria acontecer, eles teriam experiências secas.
É isso aí, paramos um pouquinho para o nosso break, para só tomar uma aguinha. É isso. Ele estava falando aí sobre a importância de Barnabé na igreja primitiva. Sim, então, pegando esse gancho de Barnabé e de tantos outros irmãos, nós vemos as experiências que cada pessoa tem na Bíblia, é uma coisa muito pessoal, né? É a pessoa com as suas experiências e Deus. Cada um vai viver as suas experiências, não importa, por mais que eu seja sábio, por mais que outros sejam uns catedráticos, outros não importa. Cada um tem a sua importância. Por isso que Deus fala que nós somos o corpo, né? A igreja ela é um corpo de Cristo, então nós temos, cada um tem a sua função. Ainda que seja um dedo mindinho, ele tem uma função. Por mais irrisório que possa parecer, a pessoa tem uma importância, né? Barnabé, Deus levantou Barnabé para que sustentasse Paulo na caminhada enquanto ele havia sido rejeitado. Depois disso, Paulo aprendeu a lição. Você vê que já em Coríntios, Paulo já é Romanos, Paulo já começa a instruir na questão da experiência, da paciência. Então, muito provavelmente, Paulo aprendeu com Barnabé que ter a paciência traria para ele benefícios assim, sabe, inúmeros benefícios, né? Verdade. Então, Barnabé, por ser uma pessoa tranquila, né, ela ensinou, certeza que ela ensinou a Paulo a ter um pouco mais de paciência quando ele fosse tomar alguma decisão. Muitas das vezes, irmãos, a gente vai tomar uma decisão, a gente se precipita e a gente se torna passional nisso e acaba ferindo o coração dos outros irmãos. E Barnabé ele tinha esse cuidado, né? De mesmo ali na divergência entre ele e Paulo, por conta da questão de João Marcos, mas mesmo assim eles se encontraram novamente e mais tarde, Paulo até cita, né, em Gálatas, com relação à questão de Barnabé, o quanto que eles dois somavam para a obra do Evangelho de Cristo, né, para a igreja. Então, assim, hoje nós nos degradamos muito, esquecemos que nós precisamos uns dos outros, né? Paulo e Barnabé eles foram pessoas que eles ensinaram muito para a gente nesse sentido, né, de precisar. As pessoas se tornaram egoístas, né? Autossuficiente, e aí a igreja perde muito com isso aí. O interessante é que a igreja primitiva, como o Barnabé se encaixou de uma forma assim tão maravilhosa, que ele visou que as pessoas estavam necessitadas, né? Tanto que ele vendeu a sua propriedade justamente para suprir os mais carentes, né? Visava o crescimento da igreja. Não hoje em dia nós visamos mais tempo, né? Infelizmente a visão nossa é mais, como diz Abílio Santana, é mais visão de pardal do que de águia, né? Nossa visão é limitada. Mais jogo de barro, né? Aí Barnabé teve talvez Paulo queria, de primeiro instante, nós analisando o texto, a ver que Paulo ele queria continuar, né? Vamos supor, os apóstolos ficou com receio de Paulo. Esse aí tá mandando matar todo mundo, que não sei o quê. Aí Barnabé falou não. Os apóstolos queriam jogar Paulo de escanteio. Aí Barnabé, com essa unção do Espírito que ele tinha, o Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, pegou o que ele levou Paulo a certo ponto, até um ponto da igreja falar assim, não, eles são muito importantes para o ministério do Senhor. Chamaram Paulo e Barnabé, né, irmão? Uma contribuição significativa, né, no ministério de Paulo. Sim. Porque em Atos 9:27 ele apresenta e recomenda Paulo aos apóstolos. Não, ele é um homem de Deus, né, que já era o 3º ano da conversão de Paulo, né? Em 3 anos de conversão, se o caboclo não tiver consertado, é difícil, né? Você vê que a sede dele aumentava mais. Aumentava, né? Passou 3 anos, mas queria, né? Hoje em dia, com 3 meses, 4 meses, já tá ficando meio assim. Pegando o gancho aí, o próprio apóstolo Paulo, né? Ele fala que ele faz apóstolos dele, ele faz discípulos dele em Cristo, né? Então o que é fazer discípulos? Fazer discípulo é quando você pega alguém que é indulto, que não conheceu, e você evangeliza essa pessoa, ela vai para Jesus, né? E aí você vai cuidar do saber dela, você vai ensinar para ela como se deve andar, se deve proceder, né? Barnabé fez isso com Paulo.
Paulo, ele, olha, e é uma dificuldade muito grande para Barnabé, por quê? Porque Paulo, ele era um homem, ele era doutor, ele era fariseu, doutor da lei. Então Paulo estava arraigado na lei, né? E é uma dificuldade muito grande para você pegar uma pessoa, é como se você pegasse alguém de uma outra religião, não vou citar religiões aqui, mas você pegar uma pessoa que já veio desde a sua meninice, né? Vamos pegar, por exemplo, esse pessoal do Maomé aí, que é os islâmicos, você pegar uma pessoa que foi condicionada àquilo ali a vida toda, inclusive foi preparado para ser mestre, e agora Paulo estava sendo ali, Jesus que evangelizou Paulo, né? Mas aí a Barnabé acolheu Paulo, por quê? Porque foi o próprio Deus que colocou no coração de Barnabé que cuidasse de Paulo, né? Porque os outros irmãos queriam rejeitar. E aí a confiança também que Barnabé teria que ter, porque, por exemplo, o que estaria ali em jogo? Estaria em jogo que Paulo poderia estar sendo uma pessoa dissimulada, né? Querendo entrar dentro da igreja para matar, já que ele procurava. Então tinha um leque. De primeira instância, os apóstolos pensaram isso. Sim. Ele era um espia, né? Isso. Esse cara é um espia, tá querendo aqui olhar para nós, ver o que nós tá fazendo, né? Tá querendo pegar todo mundo, só o bolo de... É aí que entra a questão de você sempre tomar decisões. Eu costumo dizer mesmo, você vai tomar qualquer decisão na sua vida, seja ela qual for, menor que seja. Consulte a Deus, né? Pergunte para Deus o que você deve fazer. Às vezes nós somos passionais a ponto de tomar decisões, e a gente toma mesmo, movido por um comentário, né? Alguém vai ali comentar, muito provavelmente os irmãos chegaram em Barnabé e falaram, ó, esse aí é o Paulo, é o Saulo, né? Nem Paulo, que perseguiu os cristãos, assistiu na morte de muitos, né? Na verdade, a culpa dos cristãos que morreram naquela época era mesmo de Paulo, porque trazia para que fossem mortos, né? Então, Paulo, ele foi ministrado por uma pessoa que, de fato, de verdade, ele tinha um Espírito de Deus e tinha um amor no coração mesmo. Sim, né? com certeza. Porque eu acho que para você recomendar alguém, é difícil, você tem que conhecer a pessoa, né? É verdade. Bem, assim, profundo, né? Você tem que conhecer, porque você não vai recomendar a qualquer pessoa, principalmente para o trabalho da obra de Deus. Qual é a dificuldade hoje que nós temos? É que hoje nós não formamos líderes, nós não formamos pessoas, não formamos apóstolos, não formamos discípulos. E a igreja hoje, o bom líder, ele forma líder. Então Barnabé foi um exemplo de líder, porque ele não formou só Paulo, né? Formou João Marcos e muitos outros. Muitos outros né? que não é citado aqui. Que não são citados. Então, o que falta hoje é exatamente isso, você formar líderes. Né? Antes você tinha, quando você tinha assim, um bom obreiro, né? Todo mundo queria estar do lado dele, queria aprender com ele, queria ouvir dele. Onde ele estava, tinha alguém ali. Hoje não. Hoje é cada qual por si. Né? E não pode ser assim. Nós que somos líderes, né? Pastores têm que formar pastor. Né? Tem muitas igrejas hoje que se o pastor precisar viajar, não tem ninguém que assume, que pode assumir a igreja. Por quê? Porque não há formação de líder. E Barnabé, ele se preocupou com isso, em formar líderes, em capacitar pessoas para dar continuidade à obra, para que a igreja não ficasse apenas naquele lugar, para que a igreja se expandisse. Verdade. E assim foi, né? Paulo entendeu o chamado, entendeu a formação e saiu formando igrejas. É verdade. Né? Bem orientado mesmo. É tão interessante essa parte de Barnabé e Paulo e a importância dele para a igreja primitiva, que quando Barnabé apresenta Paulo para tal ofício, vê que os discípulos ainda apresentaram mais outras pessoas para ir para Macedônia. Sim. Tanto que apresentaram outras pessoas. Mas por ordem divina, o Espírito Santo tocou e falou que separa quem? Paulo e Barnabé. Além do conceito que Paulo tinha, que Barnabé tinha sobre Saulo até então, a igreja tinha focado neles também, mas
a separação foi pelo Espírito Santo de Deus. O chamado. A convicção do Isso, chamado, né? A convicção. Então hoje, você não tem esse cuidado. Esse cuidado, né? O zelo, né? O irmão fala bonito, né? Fala bem, né? Vou ungir ele. Vou consagrar ele. E a igreja primitiva tinha esse cuidado. Tinha esse cuidado. Deus orientava eles. É verdade. Escolha homens cheios do Espírito Santo, né? Marido de uma só mulher, né? Que tenha fé, né? E que seja trabalhador, né? Que não tenha preguiça de fazer a obra, não é? Hoje trabalhador. Hoje nós tivemos um caso, quando eu congregava em outro ministério, quando eu morava em Braslândia, nós consagramos um diácono, consagramos ele no domingo, na segunda-feira ele abriu uma igreja no fundo da igreja. Mas vocês consagraram a diácono ou pastor? A diácono. Na segunda-feira ele abriu um ministério no fundo da igreja. No fundo da igreja. Né? Então a gente precisa ser direcionado, guiado, conduzido, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje que está faltando mais hoje na igreja buscar mais a pessoa do Espírito Santo de Deus do que as nossas próprias liturgias. Hoje na igreja gira em torno mais de liturgia na igreja, mais movimento, mais esquece mais de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque hoje, infelizmente, né, eu vejo dessa forma. O Espírito Santo de Deus não tem mais liberdade em nosso meio. Né? Nós limitamos, né? É verdade. Colocamos em uma barreira, né? Você pode ir só até aqui. Daqui para cá sou eu. Somos nós. E o interessante disso tudo aí é porque entra nisso aqui a questão do livre-arbítrio. Deus, ele dá o livre-arbítrio. O Espírito Santo, por mais que em Efésios capítulo 1, verso 13, diz que todo aquele que tenha crido nele foram selados com o Espírito Santo da promessa, né? Fala em Joel, no capítulo 2, verso 26. Mas a questão, varão, não é o fato da pessoa somente ter o Espírito Santo, né? É igual um casamento. Eu tenho que entrar no casamento, a gente entra com o primeiro amor, né? Na questão do Espírito Santo, mas eu tenho que deixar que o Espírito Santo ele transborde, ele opere em mim. Se eu não dou vazão ao Espírito Santo, e Paulo cita muito isso nas suas cartas, né? E é fruto do trabalho de Barnabé, né? Ele cita que eu tenho que dar mais espaço para o Espírito Santo para que ele opere em mim, né? E se eu não dou lugar, o Espírito Santo ele fica inerte em mim. Então hoje a igreja está inserindo os mesmos erros que foram inseridos os judeus no passado. A igreja se maculou, e nós não estamos aqui para falar mal da igreja, estamos para falar das coisas que podem ser mudadas na igreja. Nós estamos aqui querendo que haja diante de Deus modificar do agir da igreja na atualidade, né, que se perdeu ao longo do tempo, ao longo do caminho. Essas pessoas que vendiam as suas coisas e apresentavam, dividir com os outros. É porque foco era o crescimento do... Hoje o irmão não quer nem dar carona quando sai da igreja, né? Está chovendo, ele entra no carro, vai embora, deixa o outro. Então, quer dizer, o amor, na verdade, é o amor que está se esfriando. Jesus falou em Mateus 24, né? O amor se esfriaria de quase todos. Eu espero muito que o amor não esfrie de todos, né? Não vai esfriar, mas a gente tem que colocar o seguinte: não, o amor ele não pode esfriar de mim. Se todo mundo pensar assim, a gente vai amar mais os próximos. É difícil, não é fácil. Nós estamos muito peculiares nós aqui, mas a gente é passional. Então, que o amor de Deus ele venha a ser derramado. É o que eu falo na igreja, que o amor de Deus venha a ser derramado sobre a igreja, sobre as pessoas, né? Em nome de Jesus. Sim, então estamos aprendendo aqui mais. Aprendemos um pouco sobre a vida de Barnabé, quem era Barnabé, mas aprendemos aqui também sobre a importância de Barnabé para a igreja primitiva, e o que nós estamos aprendendo é que nós precisamos também crescer espiritualmente, assim como Barnabé e Paulo, a igreja primitiva. Não é isso, meus queridos? Sim, verdade. E que isso sirva de exemplo para que nós possamos crescer mais em Cristo Jesus. E daqui a pouco nós voltaremos também para encerrar esse assunto com o nosso resumo, falar por último sobre a morte de Barnabé, que há algumas coisinhas que as pessoas não entendem sobre a morte de Barnabé. Isso, nós vamos agora de novo para um break, e daqui a pouco nós retornaremos com a nossa podcast.
É isso aí, meus queridos ouvintes. Retornamos novamente com a nossa podcast. Nessa última parte, nós estamos falando sobre a importância de Barnabé e a importância dele para o crescimento da igreja primitiva. O irmão Pedro leu até um texto muito interessante aqui nos bastidores. Qual foi o texto, irmão? 1 Coríntios 6. Que eu achei bem interessante também. 1 Coríntios 6, versículo 7. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Então a igreja hoje passa por momentos difíceis exatamente por isso. Por causa do litígio, né? Das contendas, das discussões, das desavenças que há entre os irmãos da igreja. Muita picuinha da igreja. Muita picuinha. Muita coisinha. Né? Então isso traz assim, uma dificuldade muito grande para o crescimento da obra. Montinha. Isso. Né? Porque os grupinhos. O salmista fala assim que aonde a união, Deus ordena a vida, a bênção e a vida para sempre. Né? Então a palavra de Deus ela é muito interessante. Ela vai se completando. Vai né? se completando. É verdade. Então é o que diz lá em 1 João 4, versículo 12, ninguém jamais viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, o amor de Deus será em nós aperfeiçoado. Então esse amor tem que ser aperfeiçoado. Gera um aperfeiçoamento. Né? Cada dia mais. Aperfeiçoado, né? Não é aperfeiçoado. Né? Até chegar, até você amar com perfeição. Com perfeição. Né? Meu Joselito, é isso aí. Recebe com perfeição. Tá vendo? Não totalmente, mas há controvérsia. Há controvérsia. Glória a Deus. E o que nós estamos aprendendo bastante com a vida de Barnabé é que traz essa tranquilidade. Eu tenho uma ideia que Barnabé era uma pessoa muito tranquila. Eu sou sossegado, né? Não, era bem sossegado. Eu acho que picuinha naquela época tinha muito, viu? Tinha. A gente achava que não tinha, mas tinha um grupinho ali que dava trabalho. Verdade. Dava. Paulo ali também já sofreu um bocado. Eu acho que Barnabé se assemelhava a Moisés, né? Quando Deus encontrou com ele na sarça e falou, você vai levar e esse evangelho vai dizer que mas Moisés, ele era bem turroso. Moisés era bem bruto, né? Mas aí, nesse caso, ele fala bem assim, eu sou devagar no falar. Não falar, mas era um pouquinho esquentadinho. Espada de repente, né? O egípcio é que sabe, né? Pois é. E vindo por esse mérito aqui, um dia eu fui mencionar, isso é uma questão pessoal aqui, fui mencionar com o irmão que tinha havido uma desavença, a gente falou de desavença Paulo e Barnabé, né? Aí o irmão veio afrontar e o outro irmão falou comigo, ô irmão, você estava com a Bíblia na mão? Eu falei, sim, estava com a Bíblia na mão. Dava uma bibrada nele, falei, rapaz, pelo amor de Deus. Que loucura é essa, meu? Pensei que era para pegar a palavra pro cidadão e... Mas tá na orelha mesmo. Tá na orelha. Não, mas não tem esse conceito, tem, eu sou... Como é que você fala? Eu sou crente, mas minha mão não é não. Meu braço não é não. Eu acho que Barnabé não tinha esse conceito, não. Não. Ele realmente foi convertido. Né? Genuinamente ele foi convertido. Quando a Bíblia diz que ele tinha o Espírito Santo, né? Aí já... E ali tem um ponto final, né? Ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo. Né? Então, hoje, né? Pra gente afirmar isso, né? Eu tenho o Espírito Santo. A Bíblia diz que Barnabé tinha o Espírito Santo. Não é nele que falava. Não é nele que falava, né? Alguém tem que falar para ele, não, ele tem. Não, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica que nós somos de Deus. Sim. É o próprio Espírito que testifica, né? Ele dá o testemunho de que de fato, de verdade, nós somos mesmo filhos de Deus, se é que nós somos, né? Hoje mesmo estava conversando com um irmão, que ele é presbítero, e ele falando, né? Da questão de que não, irmão, nós todos somos filhos de Deus. Eu falei, irmão, não é bem assim não. Aí João diz que todos que creram em seu filho, né,
foram feitos filhos de Deus. Então, assim, se todos que creram em Jesus foram feitos filhos de Deus, é porque as pessoas se separaram e eram criaturas. E agora nós somos filhos enxertados de Deus em Cristo. Né? Então nós somos filhos postiços de Deus por conta de Jesus. Por adoção. É verdade. Paulo fala por adoção. Por adoção, sim. E aí cai esse conceito que todo mundo é filho de Deus. Mas a própria Bíblia fala, né? O Espírito Santo de Deus, foi bem falado aqui, o Espírito Santo de Deus confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então não é todo mundo que tem essa confirmação. Não, porque lá no livro de 1 João, lá tem a definição dos filhos de Deus e dos filhos do diabo. Não é? Lá tem a lista lá. Tem um... Né? Então vai lá, olha, para saber... Para saber se tu tá lá escrito. Igual eu estava ouvindo um cantor falando que uma vez filho, para sempre filho, né? Sempre filho. E ele comentando, o cantor, vou citar aqui o nome do cantor, ele falando que uma vez filho, sempre filho. É igual o filho pródigo, o pai voltou, quando ele voltou, nós estamos falando aqui do filho pródigo, estamos falando da questão de filiação, né? Uma vez filho, sempre filho, é a mesma coisa de dizer que uma vez salvo, sempre salvo. Não. Se você só é filho quando você aceita Cristo e permanece em Cristo, né? Essas pessoas que nós estamos citando aqui, Paulo, Barnabé, todos eles tiveram... É igual Paulo, quando termina, ele fala, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. O que é isso? É você ter o começo no Evangelho, o meio e o fim. A maioria das pessoas... Sim. Tem que estar garantido. E tudo isso fruto de quê? De uma amizade que houve, do zelo de Barnabé com Paulo. Paulo poderia muito bem ter se afastado do Evangelho por conta de egoísmo, do disse-me-disse, né? Mas aí Barnabé ultrapassou todas essas barreiras e acolheu Paulo. E Paulo se tornou para a gente o quê? As cartas paulinas é um manual de nós cristãos hoje aqui. Né? Enquanto que os judeus queriam só pregar em Jerusalém, para os judeus ali, inclusive com a circuncisão, né? Paulo sendo ministrado por Barnabé. Se bem, alguns apóstolos queriam pregar só ali, né? Só ali. Por que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele levantou Paulo? Levantou Paulo porque ele sabia que Paulo iria pregar para nós. Tanto é que ele cita, eu sou apóstolo de gentil. Não que eu deva ser chamado de apóstolo, né? Mas eu fui levantado para a questão dos gentios, porque os judeus não queriam pregar. E vindo para isso aqui, irmãos, Paulo e Barnabé caminharam juntos, fazendo aquilo que é o ID do Senhor. Está lá em Marcos, né? No capítulo 16, verso 15 e 16. Ir por todo mundo, pregar o evangelho, né? E todo aquele que crê e for batizado será salvo, que não crer será condenado. E é exatamente o que a igreja não está fazendo nos últimos tempos, né? A igreja não está evangelizando. Você fala em evangelismo, que é missão também, né? Fala em evangelismo, a pessoa tem sempre uma desculpa para fazer evangelismo, né? Nunca quer fazer, né? Eu tenho que lavar uma roupa, eu tenho que fazer uma comida, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar da minha casa. Não negligenciando isso, mas o ID é para todos. Missão é específica, mas o ID não, o ID é para todos, né? Tanto que ali, em Jerusalém, o povo estava passando fome. Mas estavam evangelizando. Foi o que chamou a atenção de Barnabé. Foi. Barnabé viu isso e se alegrou mais ainda e impulsionou ele a... Esse povo precisa ser abençoado. E eu tenho como abençoar eles. Tem uma visão do reino assim, eu digo que completa. Extraordinário. Pegando esse gancho do Barnabé, que ele foi lá e vendeu as coisas e doou, né? Em prol dos irmãos, está passando necessidade. Uma das coisas que a gente vê hoje em dia, a igreja, ela estagnou na questão do acolhimento dos irmãos mais pobres, na questão da social. A igreja ela não tem mais... A vida social da igreja ela faleceu, está sepultada. E a igreja deveria voltar com isso, né? A igreja deveria voltar com isso, porque é igual o Tiago diz, né? Em Efésios capítulo 2 diz que nós não somos salvos pela fé, pela obra, né? Nós somos salvos pela fé mediante as obras, não. Nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Mas lá em Tiago ele diz que a fé sem obras ela é morta. Então a igreja hoje ela está morta nesse sentido. Tem que exercitar aquilo que...
É igual um atleta, o próprio Paulo diz, né? Um atleta, se ele parar, ele atrofia, né? Isso, perde as forças e tudo mais, né? E estamos aprendendo a respeito disso. Barnabé, ele nos dá um incentivo muito grande à nossa vida, tanto ministerial como espiritual. Olhando assim as escrituras, nós vemos que Barnabé, ele sobressai em muitos, né? Há algumas teorias que dizem que Barnabé era apóstolo. Em nenhum momento é que está falando que ele é apóstolo, as escrituras não falam. Fala que ele foi separado para tal ofício. Sim. Eu acredito nisso e vimos isso. Irmão Pedro, e como foi a morte de Barnabé? Para a gente fazer um resumão aqui tinha que desse assunto. Chegar nesse momento triste, né? Falar de morte, né? Então, mas Barnabé, quando ele foi morto, ele estava em uma sinagoga pregando, ensinando, e ele foi arrastado, né, para fora e foi apedrejado, né, apedrejado até a morte, né, e João Marcos, né, que era o sobrinho dele, né, se encarregou do sepultamento dele, né? Ele foi sepultado em uma caverna, então a morte de Barnabé foi por apedrejamento. Ele foi arrancado de dentro da sinagoga, né? Alguém de dentro do templo, né? Gostou a mensagem dele? Vamos pegar ele. Que a palavra, as atitudes dele já estavam incomodando, né? E por isso eles arrastaram ele de dentro lá do templo, da sinagoga, né? E o apedrejou até a morte. Que o evangelho ele confronta. Né? Confronta. Ele tem que, quando há confronto, você tem que mudar de caráter. Então muitas pessoas não gostam de ser confrontadas. Sim. Acredito que nesse período as pessoas eram confrontadas a se converter, mudar o seu comportamento. É porque o evangelho ele vem de encontro, né? Ele vai confrontar as suas mentiras, os seus erros, as suas verdades, né? Porque às vezes as nossas verdades não são as verdades de Deus, né? E então nós vamos sempre sermos confrontados pela palavra de Deus. Pela palavra. Né? Porque ela é uma palavra viva, ela é uma palavra verdadeira. Então, se ela é uma palavra viva, ela não para, ela se movimenta. Né? Então, é este mover da palavra que muitas das vezes confronta, né? Assim como confrontou ali Herodes, né? Aqueles que perseguiam a Jesus Cristo, os próprios sacerdotes, né? Que eram responsáveis que teriam que ser responsáveis pela pregação da palavra, né? E manter a palavra de Deus viva, né? Então, quando Cristo veio trazendo a verdade, ela passou a confrontar as ideias deles, que não eram as ideias de Deus. Né? Então ela vai sempre confrontar, vai sempre colocar o homem na parede. Né? Mostrar é igual hoje, por exemplo, os cristãos eles têm medo de morrer, mas aqui em Salmos 44, no 22, diz assim: mas por amor de ti somos entregues à morte dia todo. Somos considerados como ovelhas ao matador. E Paulo escreve aos Romanos, no verso 35 de capítulo 8, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, Paulo citando aqui Salmos, né? Somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Então, irmãos, se nós não dermos a nossa vida em prol do Evangelho, hoje nós nos deleitamos mais no Evangelho do que nos entregamos, né? Nós não queremos morrer. Você fala, e se quer ir para Cristo hoje? Não, hoje não, irmão, sabe? Hoje não dá para mim, porque eu tenho um monte de coisa para fazer. Né? Então, eu penso que hoje nós estamos nos entregando bem menos do que aquele povo daquela época, que era o primeiro amor ali, né? Aquela coisa. Verdade. Acho que, a falar sobre entrega aí, a gente tem que... É que nós aceitamos a Cristo, né? Mas não queremos viver segundo a direção dele. Verdade. Né? É isso. Vamos resumir um pouquinho e concluir o nosso podcast.
Bem, querido, chegamos ao final dessa podcast e o resumão de todo esse assunto que nós comentamos na vida de Barnabé. O tempo é muito pouco pra gente falar mais coisa, não é isso, irmão Pedro? Verdade. Então isso trouxe o quê para nós? Que nós devemos nos dispor, nos colocar à disposição de Deus e do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para Ele nos direcionar, nos conduzir a fazermos a obra de Deus conforme Deus quer que nós façamos e não conforme nós achamos que devemos fazer, porque nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade, e sim para fazer a vontade do Senhor. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós temos fé, então nós temos que ser conduzidos por Ele, para que a nossa fé produza frutos bons e frutos que permaneçam. É isso aí. Graças a Deus. Sua conclusão, meu Joselito, para a gente encerrar. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, É uma noite memorável, a gente está falando da palavra de Deus. Espero que essa palavra ela entre como uma semente no teu coração, E que Deus venha frutificar, A questão do Evangelho hoje, Jesus mesmo ele fala: orai ao Senhor da seara para que tragam mais trabalhadores. A questão é, até se ora, mas os trabalhadores não chegam, porque os trabalhadores estão muito mais preocupados nas benesses do trabalho do que no trabalho propriamente dito, Então fica difícil, Esses homens aí não, eles trabalhavam mesmo, inclusive, já foi lido aqui, deram a sua vida em prol da nossa vida hoje aqui, Então são pessoas que de fato, de verdade, entenderam o Evangelho. Houve uma entrega. Que é isso que a gente está querendo aqui hoje, É essa mensagem que nós queremos entender e passar para as pessoas. Que sem entrega, Jesus foi o primeiro a se entregar. E nós devemos seguir esse ritmo, o caminho que Jesus já abriu, Que é o da entrega, Que Jesus venha abençoar a cada um de nós. Nós devemos de fato, de verdade, nos entregar, na causa do Evangelho, em nome de Jesus. É isso aí, bênção pura, sem mistura. Mais alguma coisa, irmão Pedro? Só agradecer o convite aí, que Deus abençoe a todos, com todas as sortes de bênçãos. É isso aí, meu querido. Essa foi mais uma podcast Tesouro Bíblico. Nós agradecemos, irmão Pedro, por nos dar essa oportunidade de chamar ele para ser o entrevistado dessa noite. Aprendemos muito, não é isso, irmão Pedro? E espero que venha mais vezes. Nós possamos levantar outro assunto aí, quem sabe, sobre a vida dos apóstolos. Eu achei interessante. Sobre a vida de Pedro? Pedro, quem sabe? Vamos a vida de Joselito. Pedro, a vida de Pedro, que era um homem polêmico. Polêmico, Pedro? Vai ter polêmica demais, falando em polêmica, Gessé? É isso aí. E o que nos resta é agradecer pela participação do irmão, por estar nos ajudando a transmitir o Evangelho. O foco aqui é que as pessoas venham entender o Evangelho da maneira correta. Claro que nós não somos donos do conhecimento, mas nós buscamos sempre levar a verdadeira palavra, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Nós agradecemos, irmão, que Deus abençoe não só o irmão, mas a nossa família, o ministério do irmão Pastoria, isso, vem abençoar muito grande a sua vida. Não é isso, irmão Joselito? Verdade. É bênção pura sem mistura. É isso aí. E vocês que estão nos ouvindo, nos siga aí, dando um joinha lá no nosso canal, no YouTube. Tá escrito lá, podcast Tesouros Bíblicos. Vai lá, dá uma curtida, dá um joinha e se inscreva no nosso canal para que esse evangelho possa alcançar mais pessoas. Também acesse a nossa página no Facebook, podcast Tesouros Bíblicos, ou no Insta, tá escrito podcast.tv. É isso? E que Deus venha abençoar grandemente vocês. Eu sou o Gessé, Anselmo dos Santos. Joselito. E essa foi mais uma podcast Tesouros Bíblicos. Que Deus abençoe grandemente. I can hear heaven